Localizado na América Central, o Haiti possui mais de 10 milhões de habitantes, sendo o país mais pobre do continente americano. Marcada por uma série de governos ditatoriais e golpes de Estado, a população haitiana presencia uma guerra civil e muitos problemas socioeconômicos, que se agravaram em janeiro de 2010, quando fortes terremotos atingiram o país, provocando grande devastação. Estima-se que metade das construções foram destruídas, 250 mil pessoas ficaram feridas, 1,5 milhão de habitantes desabrigados e que o número de mortos passou de 300 mil. 5 anos após a catástrofe, a reconstrução do país segue precária e desigual, levando a um grande fluxo migratório de haitianos para o Brasil. Você conhece algum imigrante? Você já ajudou algum? Você conhece alguém que já ajudou? Você conhece alguém que deu tudo que tinha, tudo que construiu para ajudar o próximo? Você vai conhecer agora essa história. Outro grande problema que vem afetando o mundo atualmente é a crise migratória. Guerras, pobreza, repressão política e religiosa são alguns dos motivos que fazem milhares de pessoas saírem de seus países em busca de uma vida melhor. O Brasil recebe refugiados de diferentes nacionalidades, como sírios, colombianos, angolanos, os haitianos e os congoleses, um alto número que atingiu 7.700 pessoas em 2015, segundo o Comitê Nacional para Refugiados. Com 40 quartos e capacidade para abrigar até 160 pessoas simultaneamente, a Casa de Apoio ao Imigrante e Refugiado tem como objetivo promover os imigrantes e refugiados, incluindo no mercado de trabalho através de parcerias com empresas privadas. Para tal, o projeto oferece moradia gratuita e 3 alimentações diárias, assistência social e aula de português. Com pouco tempo de funcionamento, a casa abrigou cerca de 90 pessoas e já empregou cerca de 30. Sou cidadã, em nossas mãos está a chave para mudar. Sou cidadã. Agora eu estou aqui com o Cacau e com o Cacá, para a gente poder bater um papo. Eu trouxe eles aqui para um lugar mais reservado, porque eu tenho uma curiosidade, assim, sabe, que me bateu. Como é que foi que vocês se uniram? Como é que vocês chegaram nesse projeto? A história, vamos lá, a minha história do Cacá vem de uma amizade de 4 anos. Quem nos apresentou foi até uma dupla consagrada no Brasil, que é o César Menotti e Fabiano. Tinha uma produtora e a partir desse momento que a gente se conheceu, eles tinham um trabalho de áudio para fazer, a gente começou a nossa caminhada e eu fui aprofundando os projetos que ele já desenvolvia, né, no campo social. E nessa caminhada aí passaram 4 anos, a gente junto, acompanhando todos os trabalhos, ajudando dentro do possível. A gente combinou um seminário de desenvolvimento comunitário nessa estrutura que vocês estão vendo aqui. E o Cacá falou: Cacau, você tem que ir lá, você tem que conhecer. E nesse processo, antes de vir, de conhecer o hotel, sem muitos detalhes, mas houveram alguns sonhos que aconteceram que sinalizaram para nós esse uso da estrutura para apoiar os projetos. E estando aqui, chegando aqui, eu fiquei maravilhado com o local e partiu uma vontade muito forte que tem a ver com a minha espiritualidade, o desejo de trabalhar com os projetos. E aí a gente fez a proposta para a proprietária para poder trocar na minha casa, né? E tudo deu muito certo, caminhou bem. Hoje fala assim, bem certo, mas foi um processo que a gente teve que amadurecer. No caso, então, o Cacá comprou a sua ideia, né? Eu acho que eu comprei a ideia dele e ele a minha, talvez seja assim, aliado ao conhecimento que ele tem, às causas que ele lutou. E eu também acho que a gente é preparado na vida, assim, a gente não tem muita explicação. E estamos juntos. A convergência do projeto, Bruni, vem assim, de uma percepção de necessidades que a gente vai vivenciando. O Cacá fundou uma comunidade terapêutica e essa comunidade terapêutica, um dia, em 2011, o levou para Manaus para montar uma base lá. E lá ele foi procurado por uma francesa demandando uma necessidade em relação aos haitianos que vinham imigrando para o Brasil pós-terremoto. Quando eu estava em Manaus, abrindo uma nova unidade de tratamento de dependência química numa cidade chamada Maués, que a gente ganhou um terreno muito legal para poder fazer o nosso trabalho,
foi que eu fui abordado por uma francesa chamada Chiron, e eu estava dando uma palestra mais ou menos 200 pessoas, e ela me pediu para eu poder ajudar ela a cuidar dos haitianos. Ela falou assim, eu vi você no YouTube, eu pesquisei sobre você, e você é uma pessoa que pode me ajudar a cuidar dos haitianos. Eu falei, mas como assim? Ela falou assim, aqui em Manaus, nós temos, morando com a gente aqui já em Manaus, já tem 5.000 haitianos. E tem 3.000 haitianos em Tabatinga, que não tem o que comer, não tem onde morar, que estão morando na rua, e precisa de alguém aqui em Manaus. O governo federal só vai liberar os haitianos de Manaus, de Tabatinga para Manaus, para eles entrar com carteira, se tiver alguma instituição que possa assumir a responsabilidade deles aqui. Mas eu falei com ela assim, eu não posso fazer isso, eu já tenho meu trabalho, já tenho o meu desgaste já, então agora eu não vou poder fazer isso não. Aí no meu coração veio aquele sentimento, assim, ó, Cacá, você pode fazer o que você quer fazer, o que você sabe fazer, ou você pode fazer o que eu estou fazendo. Deus colocou no meu coração que era aquilo que Ele queria fazer naquela hora, que Ele tinha me levado ali para isso. Eu falei, mas por que, Deus? Ele falou assim, porque eu vim te treinando. Você é uma pessoa que sabe mobilizar alimentos, você é uma pessoa que sabe lidar com os imóveis, você tem esse treinamento, cuidando de população de rua, de dependente químico, sistema prisional, você tem essa escola, se você aplicar para ajudar os haitianos, você vai conseguir. E foi dito e feito. Sabe qual que é a palavra que mais está escrita na Bíblia? Tem uma palavrinha que é a palavra que mais está escrita na Bíblia, em toda ela, ouvir, chamar. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que é a palavra que Deus mais fala, escuta-me, ouça minha voz, chamar. Então, a palavra chamar em hebraico, ela também é a palavra ouvir e obedecer, é a mesma palavra. Então, assim, ouvir e obedecer faz parte da base da fé, porque a palavra fé é fidelidade. A quê? Ao que você ouve e ao que como você obedece. Então, você ser fiel ao que foi te dado. Eu assumi responsabilidade para atender 3.000 haitianos. Naquele momento, eu fui conhecer os haitianos pela primeira vez, tive que fazer um documento para o doutor Adailfo, que era o secretário na época responsável na liberação dos haitianos na fronteira, e fui fazendo esse trabalho, e foi fazendo essa ação, esse passo de fé que eu dei, que eu acreditava que naquele momento eu tinha que canalizar minhas forças e ajudar os haitianos. A gente conseguiu imóveis em Manaus, uma equipe, o Stênio, o Maico, uma equipe muito legal de alunos meus de um seminário que eu dava aula, me ajudou a mobilizar uma turma legal em Manaus, e a gente começou então a acolher os haitianos, assim, e foi uma loucura. Eu estou fazendo a loucura, né, porque foi forte no meu coração que eu tinha que fazer. Mas você sabe uma coisa que não deu nada de errado, assim, muito difícil, mas a gente viu muitos milagres, assim, mobilização de várias religiões espíritas, evangélicos, católicos, maçons, assim, tudo, a sociedade se organizou, a mídia nos ajudou muito, o jornal A Crítica, as emissoras de televisão sempre procurando a gente para a gente poder falar o que estava acontecendo, chegando muitas doações, a gente conseguiu alguns imóveis e fomos enchendo de gente, e foi chegando haitiano, tinha dia que chegava 200 haitianos, 300 haitianos num barco. Em 2011 para cá, passamos 5.000 haitianos. A gente viu que, tipo assim, que eles precisavam de moradia inicialmente, um lugar para dormir, para não ficar na rua, alimentação, aprender a falar português e trabalho. O primeiro haitiano que chegou aqui em Minas Gerais foi a gente que trouxe. Vocês que trouxeram eles para cá? Foi. Para Santa Catarina também. Que bacana. O primeiro que chegou em Santa Catarina, que chegou em Criciúma, foi a gente que trouxe também. Mas me fala uma coisa assim, uma curiosidade. Esse desejo de ajudar o próximo, de ajudar as pessoas, né, nesse trabalho social que você já faz, veio desde a sua adolescência ou foi surgindo assim depois? Olha, a gente, porque por formação familiar, assim, eu não vou falar tipo assim que é uma coisa que eu sempre fiz, não foi. Eu fui viciado em drogas, eu fui jogador de basquete profissional, mas durante a minha carreira me envolvi com drogas, eu sou muito egoísta, mas a minha experiência na superação das drogas, minha experiência com Deus, me mudou muito. E eu comecei assim a entender assim que por exemplo, para um judeu, a fé não é o que você fala, é o que você faz. Ser um missionário é ser portador de uma missão, de um sonho. Eu gosto de falar que Martin Luther King, ele fala, have a dream, né? Eu tenho um sonho, né? Mas será que ele tem um sonho ou ele recebeu um sonho, né?
Essa é uma pergunta que eu gosto de falar. Porque quando uma pessoa carrega um sonho, quando ela carrega uma missão, é uma coisa que foi dado a ela, né? Uma coisa é visão. Como você define visão, talvez é o que você está vendo ou a visão geral do que você tem, dos problemas, das necessidades que existem. Uma missão é uma parte de uma visão, é a parte que foi te dada. É o que é da sua responsabilidade de se fazer no universo, né? Eu acredito que um bom missionário, aquele que carrega uma missão verdadeira, ele sabe que ele não está fazendo, tudo, ele está fazendo uma parte de um todo. E em 2003 eu peguei o sítio do meu pai, pedi ao meu pai o sítio, eu estava fazendo teologia, né? Estava concluindo o meu processo de estudo. Foi estudando que eu redefini no meu coração, assim, o conceito de justiça, né? E de fé, e de religião, porque muitas vezes assim, nós temos religião como um lugar que a gente vai, um culto que a gente frequenta, né? E para mim, naquele dia, nas minhas conclusões, a minha religião era cuidar de órfão, de viúva, do necessitado, que estavam na rua, os que estavam precisando. Minha missão veio daí. Minha missão foi entender que isso era importante também para Deus, isso era importante também para o universo, isso era importante para as pessoas. Assim, viver em prol de uma causa. E minha causa inicialmente foi essa. E eu peguei o sítio do meu pai em 2003, pedi ele emprestado o sítio e fui morar recolhi 3 moradores de rua e fui morar com eles. Saí da minha casa, fechei minha academia, abandonei assim toda a carreira que eu estava desenvolvendo naquele momento e fui morar com 3 moradores de rua. E aí começou a minha história. Nesse momento, eu comecei a ver que eu era a família deles. Tipo assim, porque não adiantava eu ajudá-los. Assim, eu falava assim, eu queria falar para eles que tinha um pai no céu, que tinha alguém que pensava por eles, que acreditava neles, mas eles nunca tiveram uma casa, não tendo casa, nunca tiveram uma família, não tem família, não sabe quem nem que é pai, né? E eu falei assim, você quer realmente amá-los ou ajudá-los? Dê para eles uma casa primeiro, depois mostra para ele que é uma família, então eles vão saber talvez um dia quem é o pai. E foi assim que eu fui trabalhando. Em 3 meses eu já tinha 35 morando comigo. Em 1 ano e meio para 2 anos eu tinha 120 homens morando comigo. O sítio do meu pai não comportou mais, tive que alugar uma fazenda. E aí foi uma loucura total. Meu pai surtou na época, de fato, ele me tomou o sítio. Ele não suportou a pressão. Uma forma de tentar me parar foi me tomando o sítio. Aí eu fiz um jejum de 30 dias, sem comer nada, só bebendo água. Eu deitei na minha cama e falei, Senhor Deus, você me pediu para fazer isso, eu estou aqui fazendo agora, estou trabalhando nessa causa. E agora meu pai me deu 30 dias para poder sair do sítio. Eu já estava fazendo umas placas assim, eu ia para a Avenida João César de Oliveira, com uma placa falando tipo assim, alguém me empresta um sítio, algum lugar para eu continuar cuidando, porque eu não ia, eles já tinham se tornado minha família. E o que o Cacá falou, que eu vou reforçar, que eu acho que é o processo para quem está entregando a vida por uma causa, é que nos altos e baixos, em nenhum momento eu pensei assim, eu vou recuar no processo, né? Eu acho que o primeiro passo é uma vontade interna, né? Eu desde de novo, eu via alguns aspectos assim, eu morava num bairro nobre de Belo Horizonte e ao ver uma favela isso já me tocava, a desigualdade. E eu não quero também colocar isso de forma muito assim, de ser melhor ou pior do que alguém por viver uma espiritualidade e trabalhar isso. Eu acho que cada ser humano tem uma busca na vida, um propósito. Eu realmente acredito nisso. E aí você perguntou, um acontecimento externo, ele é um chamado sim. Eu não tenho vergonha de falar e entendo que tem pessoas que não vivem isso e não acreditam nisso, né? E você pode ir do campo da teologia, psicologia, explicando o comportamento humano, a sua mente, mas eu acredito que as pessoas que se dedicam às causas dos outros, elas são mais edificadas do que propriamente a ação que ela faz para ajudar alguém. Então isso é que faz a diferença, com certeza. O trabalho social, e quem entende do trabalho de missão, ele é vocacionado a uma demanda que ele vai percebendo. A gente trabalha também com outras linhas de projeto, né? A comunidade terapêutica trata a dependência química,
né? A gente tem um trabalho de prevenção às drogas com crianças e adolescentes, que vai ser desenvolvido na Terra do Saber. E o caso dos haitianos é a gente vivendo em sociedade, tendo vindo aqui para Esmeraldas e visto uma necessidade, né? E essa necessidade toca a gente, porque o imigrante, algumas pessoas até me perguntam, por que não fazer projeto para brasileiros, né? Eu falei, a gente faz também, mas entendendo uma necessidade. Hoje o imigrante que está no Brasil e que entra numa condição de vulnerabilidade, para ele é muito mais difícil do que para um residente, uma pessoa que nasceu no Brasil. Ele tem mais dificuldade de acesso ao serviço público, às vezes por não entender, a dificuldade do idioma dificulta na condição de disputar uma vaga de emprego, né? E eu gosto de falar e frisar, nossa origem, bom, em vários locais que eu vou, que a gente percebe às vezes assim, um quadrozinho de xenofobia, eu falo, eu desafio aqui quem não seja descendente de um imigrante, né? O Brasil é um país construído por imigrantes. Angélica, eu estava conversando com o Cacau, seu marido, e ele me falou que estava se desprendendo de tudo que tinha, né? Tudo que tinha ele investiu aqui nesse projeto. Você como esposa, como que você vê isso? Como é que você encara? Olha, é um processo difícil, não é um processo fácil, porque a gente está deixando tudo para trás, o conforto da nossa casa, saindo de Belo Horizonte, de um centro, para vir morar num lugar mais afastado. Sim. Então, tudo isso gera um conflito interno, a gente fica sem saber como vai ser, né? Mas tem que ver o que vai acontecer. Mas fora isso, né, o lado do conforto, eu acho que é muito positivo. Eu conheci o Cacau num contexto completamente diferente. Apesar da mudança ter sido crítica, né, aquela insegurança, foi bem positivo. Hoje ele é uma pessoa completamente diferente e bem melhor. Os dois são casados. Sim, e a gente está vivendo esse processo agora. Eu e a Angélica vamos vir para cá vai morar aqui. E é uma vida em comunidade. E como é que é assim, a aceitação da sua esposa, assim, no primeiro momento que você falou? Primeiro momento que a gente estava aqui na visita no hotel, que eu falei, vou trocar minha casa nesse hotel, ela falou, você tá louco. Estávamos eu, o Cacá e o Kleber da UNA, né? Tá doido. E foi uma situação. E de lá para cá, os altos e baixos. Chegou a discutir, várias vezes. Eu acho que no casamento porque queria vir para cá. Eu acho que eu e a Angélica, a gente tem uma relação muito madura, assim, de muito diálogo. Casei, minha esposa morava no condomínio fechado, toda bonitinha, uma patricinha morando no condomínio fechado em Contagem. Quando ela casou comigo, eu falei assim, nós vamos morar no meio da galera. Ela falou assim, amanhã, minha casa era no meio, tinha 120 moradores de rua e dependentes químicos morando com a gente, ela morando comigo lá dentro. Eu tô parada. Sério? É mesmo, e ela aceitou, assim, uma boa. boa. Ela foi aceitando. Foi um processo. Então, Cacau, como é que funciona a casa de apoio, né, a esses imigrantes e como é que eles chegam até aqui? Então, Bruni, a chegada do imigrante, vou começar pelo final da sua pergunta para a gente chegar assim, como que é a ideia e o conceito da casa de apoio, né? Na origem, que a gente viu a necessidade pelo contingente de imigrantes que tem na região metropolitana, ressalto principalmente Esmeraldas e Contagem, que tem um contingente considerável, né? E só em Esmeraldas estima-se que tem cerca de 1.700 haitianos. O número de Contagem é maior, mas proporcionalmente pelo número de habitantes, o número aqui em Esmeraldas é mais significativo. 1.700? Né? Sim. E entendendo esse contexto, eu e o Cacá, a gente começou a ir nesses bairros que eles estão morando, ou até mesmo bairros que estão sendo construídos, né? Umas vilas que são já nesse contexto mais vulnerável, eles acabam construindo algumas habitações precárias. E aí a gente buscou nesses grupos de haitianos algumas pessoas que tinham uma capacidade de articular com a gente no idioma e entendendo a necessidade do povo deles. A gente pensou imediatamente,
o grande problema é a falta do emprego. Então, eu sabe, agora o Brasil tem uma crise de serviço e tem muita empresa fechada, não tem serviço. Então, nós vamos estar esperando. E agora, nós vamos que estava aqui também e tem muito, não tem paciência demais, não pode demorar mais demais, porque a gente tem família lá na Haiti, tem filho, tem esposa para ajudar. Então, se nós somos não ficar sem serviço e pensando com minha família lá, a vida está muito complicada, entendeu? E, nós vamos ficar aqui tranquilo e a Cacá fala muito com nós vamos aguarda. E agora tem muita gente que perdeu paciência, não pode demorar mais, porque todos gostam do trabalho. Venho aqui para procurar trabalhar aqui no Brasil. E ainda eu não tenho a possibilidade para trabalhar. E o problema é se eu tenho serviço para trabalhar, vai fácil para mim, para mandar dinheiro para minha família. Aqui me ajuda bem, muito bem, porque eu como 4 por dia, café da manhã, almoço, café de tarde e jantar, bem, muito bem. O desemprego, acho que está um contexto um pouco mais severo nesse momento que a gente está vivendo. E existe também, como você falou, a xenofobia. Mas aí a nossa visão foi, vamos buscar esses parceiros que possam promover o emprego, que é essa primeira necessidade. A gente ouve muito no caso, nas relações que a gente tem com os haitianos, esses que eu vou chamar de líderes aqui, que são os que conseguem articular melhor conosco, eles falam, Cacau, precisamos da vara para pescar, né? Eles têm uma dignidade muito forte e a força de trabalho deles é o que motiva, parte motivante do nosso trabalho, porque a gente sabe que está lidando com uma pessoa ali que quer realmente desenvolver, trabalhar e ajudar seus familiares que estão no Haiti. Então, a gente fazendo esse link com as comunidades onde eles estão, a gente vê aquele que está numa situação mais vulnerável, vê com o empresário que pode contratar e traz para cá. Imediatamente a gente acolhe, independente dele estar empregado ou não. Hoje foi muito interessante, a Villefort teve aqui uma empresa de distribuição, né? Sim. Teve aqui um pessoal da empresa e o gerente de operações é um nigeriano, já tem 31 anos no Brasil, o Zani. E foi uma conversa que enriqueceu muito para a gente, porque ele como um imigrante, ele conseguiu, ao conversar com alguns haitianos, imediatamente ele detectou alguns pontos assim, né? Eu sou nigeriano de nascimento, agora já sou naturalizado brasileiro. Eu moro no Brasil fazem 31 anos. Atualmente eu trabalho no Villefort Atacadista. Toda a situação que eles estão passando neste momento, embora a minha foi um pouco diferente, porque quando eu cheguei no Brasil eu vim para estudar. Mas, de qualquer forma, precisa ter uma orientação boa e uma ajuda para que eles possam se inserir dentro da sociedade. É importante que todo mundo que puder ajudar e contribuir para isso, contribuir para facilitar as coisas para eles. É importante que eles aprendam a falar a língua portuguesa para facilitar bastante a comunicação deles, inclusive, principalmente em relação ao emprego. É importante que todo mundo de todas as empresas que puderem ajudar e facilitar essa inclusão também ajudar. E é importante a gente receber bem essas pessoas, né? Eu, enquanto recrutadora, além de uma mão de obra específica, a gente quer também fazer o bem social.
É uma situação nova para a empresa também, né? É um processo de inclusão. Da mesma forma que nós temos na empresa programas de inclusão para pessoas com deficiência e requer toda uma tratativa, requer todo um aprimoramento, né, de como receber essas pessoas, eu entendo que o estrangeiro deve ser da mesma forma. Vocês ajudam, né, esses imigrantes a poder ter uma vida, né, a poder ter um trabalho, poder ter a sua própria casa, né, com a sua família. Você me falou uma coisa aí que muitos deixam as famílias, né, lá no Haiti e eles vêm para cá sozinhos. Essa é a realidade. Eu vou até ressaltar essa questão do, vamos chamar de um recrutamento aqui para a Casa de Apoio, porque a gente entende que é uma base para poder promover e consolidar de forma efetiva para ajudar na articulação, que às vezes ele isolado ele não tem. O Cacá mesmo teve uma viagem que ele fez a São Paulo, ele ouviu uma matéria lá de uns que estavam em situação vulnerável. Então, assim, a prioridade da Casa de Apoio é atender a situação extrema de vulnerabilidade. A gente não faz uma escolha, na verdade, uma triagem a gente tem que olhar, assim, a situação vulnerável. Esse aí precisa, então a gente estende a mão e tenta fazer esse processo. A gente teve um caso que foi muito bonito aqui, tinha um senhor, ele é até um pastor, né? E foi um dos cultos mais bonitos que eu já vi, porque o pastor Jean, já com uma idade avançada, perto dos 60 anos, né? Ele é esposa, 3 filhos, acho que 56 anos, já tem uma dificuldade de inserir no mercado. Aí a gente conseguiu um emprego para ele, para a esposa, e eles foram morar em outra cidade, né? Então eu até citei no Facebook, foi um mix de alegria e tristeza, por ele estar partindo, mas a certeza que ele estava indo para uma oportunidade, uma renovação da vida dele, porque mais de um ano sem emprego no Brasil. Imagina, né, um casal, né, sem idosos, né, e eles eram imigrantes? Imigrantes, são haitianos. Foi das coisas mais emocionantes, eu falo que foi um dos abraços assim, mais importantes que eu já recebi na minha vida, porque aquela sensação, até a forma dele falar, que ele é um senhor, transmite muita paz, ele, Cacau, ele me deu um abraço nessa despedida. Então, assim, a gente vai vendo o porquê de estar fazendo. O propósito, ele conclui nesses momentos, porque no campo prático as dificuldades, igual eu te falei, são diárias. Bom, já no início da produção, da busca de informações aqui pelo projeto, né, de vocês, o Amandio Lessa se sensibilizou, né, pelo projeto e está doando para vocês 20 cestas básicas e também as cerâmicas Braunas. Está oferecendo para vocês também várias vagas de empregos aqui para os haitianos e eles vão entrar em contato com você para poder marcar, né, uma reunião para vocês conversarem e eles, né, tendo essa oportunidade de emprego através das cerâmicas Braunas. Eu queria agradecer a você, Bruno, por vir com o seu programa e prestigiar a gente e ajudar, entendendo as nossas necessidades. Agradecer ao Amandio, que é um parceiro, já conhecia, né, desde a época da produtora e fiquei muito feliz, né, por essa contribuição que para nós é de extrema importância. E vou aguardar sim as cerâmicas Braunas. A minha formação é de engenheiro civil, né, já usei muito o tijolo da Braunas e é uma empresa mineira e que eu sei que solidariza com causas sociais também. Muito obrigado mesmo. Inclusive o telespectador que está em casa deve estar muito sensibilizado. Vocês aí de casa também que têm intenção de ajudar, o que eles podem estar fazendo, como encontrar vocês, como fazer contato? Ô Bruno, como o nosso trabalho aqui é muito direto, portas abertas, como vocês viram, eu vou deixar até o meu telefone, quem quiser ajudar pode ligar, até porque eu posso esclarecer e também assim, a gente vivenciando as necessidades, quando me ligar a gente diretamente no trabalho, toda ajuda é bem-vinda. E a gente vai ficando por aqui, ao lado desses 2 grandes amigos, dessa bela história. E sábado que vem tem muito mais, com outra história bonita, boas ações. Eu espero vocês às 1h15, sábado que vem. Um beijo. Maroeu, Jesus Maroeu,
Maroeu, Maroeu.